Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de história, falando agora do declínio da República Oligárquica. Lembra que a gente, desde lá do início, falamos do momento aí de declínio do Segundo Reinado, proclamação da República, iniciamos aí o estudo de República com a República da Espada, depois fomos para o auge da República Oligárquica e agora, para fechar esse rol de aulas de História do Brasil inicial aqui, vamos falar de declínio da República Oligárquica, tá? Então, de que momento nós estamos falando quando nos referimos ao declínio da República Oligárquica? Estamos falando a partir de 1918, tá? Então, década de 20 e chegamos até 1930, com a Revolução de 1930. Então, o período que nós vamos estudar vai de 1918, note, fim da Primeira Guerra Mundial, até 1930, tá bom? Então, a primeira coisa a ser falado aqui para vocês esse período é marcado aí, né, por mudanças econômicas, mudanças sociais ocorridas aqui no Brasil. Essas mudanças, elas têm também um contexto, uma ligação aí com o que acontecia também fora do Brasil, né? Resultantes aí da Primeira Guerra Mundial. Internamente, por exemplo, a Primeira Guerra ela acaba promovendo aqui no Brasil um crescimento da indústria, principalmente na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, o crescimento dessa indústria por conta da Primeira Guerra acontecendo, tá? Externamente, a Primeira Guerra traz o quê como algo a ser acrescentado? O crescimento dos Estados Unidos. Até a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra como potência mundial, né? E pós Primeira Guerra Mundial, esse lugar passa a ser ocupado pelos Estados Unidos, tá? Assunto de Primeira Guerra é o nosso próximo módulo, ok? Bom, falando aqui de Brasil, o que a gente tem? Primeiro que eu queria salientar com vocês é o crescimento da população brasileira nesse período, tá? Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisinha aqui, ó. No primeiro ano de República, então 1889, 1890, o Brasil tinha 14 milhões de habitantes. Já em 1930, então final da República Oligárquica, o Brasil tinha aproximadamente 37 milhões de habitantes. Então nós temos aí um número considerável, né, um crescimento considerável. Esse crescimento aconteceu principalmente na região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Lembra que Rio de Janeiro é a capital, né? Ok? Mas é preciso informar que, mesmo tendo acontecido esse crescimento, a maior parte da população ainda era uma população que vivia em meio à zona rural, tá bom? Bom, vamos lá. Por que cresce essa atividade industrial no Brasil de 1918, 1920? Por conta, como eu já disse, da Primeira Guerra Mundial, tá? E com o crescimento industrial, o que você tem? Crescimento urbano. É como se uma coisa leve a outra, levasse a outra. Crescimento industrial, crescimento urbano, embora eu tenha acabado de dizer que a grande maioria ainda vivia na zona rural, né? A gente tem aí nesse momento esse crescimento rural, esse crescimento urbano marcado por uma nova atividade econômica que não era a principal atividade do Brasil, mas que deu um up nessa indústria nesse momento. Junto desse crescimento da indústria, do crescimento urbano, o posicionamento dos grupos sociais que nesse momento começam a questionar, começam a se colocar contra o eterno domínio das elites agrárias, tá? Então nós vamos ter o surgimento de grupos que se posicionam contra o poder político das elites agrárias que estavam no poder desde 1894, tá? Com a eleição do primeiro presidente civil
do Brasil. Dentro desses grupos, né, que se posicionam contra o eterno domínio das elites agrárias, das elites tradicionais agrárias, a gente tem um grupo aí denominado de oligarquia dissidente. Aí você vai dizer para mim, mas professora, se é oligarquia, são também donos de terra, como que é? Então, o que eu queria mencionar para vocês? Até agora, São Paulo e Minas controlando toda a estrutura política do Brasil, né? Só que a partir de agora nós vamos ter na década de 20 um rompimento, uma cisão dessa elite agrária por conta dessa elite que estava fora do poder se colocar como alguém que nesse momento também quer o poder. Então é a elite nesse momento agrária que questiona a eterna hegemonia daquela elite tradicional que estava no poder, tá? Por isso chamada de dissidente. Então, dentro do próprio grupo da elite agrária, você tem o surgimento de um grupo questionando o poder da oligarquia tradicional, tá? Esse grupo que faz críticas à hegemonia de São Paulo e Minas vai ser aí formado, né, por outras oligarquias, sim, e acabam até, inclusive, fundando um partido, tá? Um partido aí chamado de Partido Democrático em São Paulo. Então perceba que você tem dentro da estrutura tradicional, dentro da oligarquia, o surgimento de um grupo que se posiciona contra a oligarquia tradicional, contra a hegemonia do poder pela oligarquia tradicional, tá? Bom, além da oligarquia dissidente, temos também a burguesia industrial, aquele grupo que agora aplicou, né, capitais na indústria e que vai reclamar do regime político da oligarquia no poder. Então, não é que eles quisessem, por exemplo, acabar com a oligarquia no poder. Eles só queriam, naquele momento, um olhar diferente desses representantes políticos. Queriam, por que não, né, um incentivo para a indústria. Por quê? Porque naquele momento o poder estava todinho voltado para a atividade e para a elite agrária, tá? Além da oligarquia dissidente, além da burguesia industrial, a gente tem aí o operariado. Então, ó, se tem indústria, vai ter o dono da indústria se posicionando, querendo o quê? Querendo naquele momento, questionando o poder das elites agrárias, e vai haver também, se tem indústria, o trabalhador dessa indústria, tá? O operariado que nesse momento não tem lei trabalhista nenhuma, vai estar trabalhando em condições absurdas, assim, de extensa jornada de trabalho. Nós comentamos numa aula lá atrás que esses grupos, né, que os operários vão se organizar, vão naquele momento protestar, fazer greves contra a situação de trabalho, de vida em que viviam. É preciso destacar que dentre esse grupo de operariados, você tem o quê? Você tem muitos imigrantes, tá? Formado basicamente por imigrantes europeus, e que esses imigrantes trouxeram, tá, as ideias anarquistas, as ideias socialistas, e acabam influenciando nos movimentos de greve de 1917, que a gente tinha comentado anteriormente, tá? É bom lembrar que em 17 a Rússia também estava passando pela Revolução Socialista, então tudo isso acaba influenciando nesse movimento operário dentro do Brasil, tá? Fundação, nesse momento, nós vamos ter na década de 20, 1922, para ser mais precisa, a fundação do Partido Comunista, que tenta unificar os movimentos operários naquele momento. Então, nós temos aí o posicionamento dos operários, né, que não queriam simplesmente acabar, vamos pensar assim, com o poder da elite agrária. Se eles defendiam o anarquismo, eles estão contra qualquer forma de poder, tá bom? Bom, então temos aí oligarquia dissidente, burguesia industrial, operariado, classe média. Classe média se posiciona naquele momento de que maneira? Queremos mudanças. O que? Queremos mudanças. Por quê? Porque a elite quer, porque a burguesia industrial quer.
Então nós queremos também. Mas o que vocês querem como mudança? O que a classe média queria como mudança? Ela queria mudança. Tá? Ela não tinha, por exemplo, um papel assim dizendo nós queremos isso, isso. Eles queriam reformas. Que reformas? Tá? Algumas, como mudança na forma de voto, tal, mas eles não se posicionam de maneira radical, por exemplo, como o operariado, que inclusive defendia as ideias anarquistas. Tá? Dentro da classe média, que também contestava o poder das oligarquias, é preciso salientar os tenentes, tá? O grupo dos tenentes que vai, naquele momento, contestar o poder dos fazendeiros, se colocar como salvadores da pátria, um ideal antigo que eles tinham, né? De que podiam salvar, tirar o Brasil do atraso, tá? Não tinham ideologia definida, é isso que eu quero dizer para vocês. Eram reformistas e não revolucionários, tá bom? O que eles queriam? Por exemplo, voto secreto, tá? Reforma do ensino, mas não queriam naquele momento a possibilidade de uma revolução. Queriam moralizar as eleições, moralizar as instituições, mas não transformando completamente, tá? Além desses grupos que se posicionam contra o poder da elite agrária, temos também acontecimentos importantes da década de 20, além do crescimento aí, tá, das indústrias, né? Nós temos o movimento do cangaço, tá? Um movimento que marca aí, né, do final do século XIX até 1940, em algumas publicações até 1945, um grupo de pessoas no Nordeste do Brasil, tá, que vão ser perseguidos pelos coronéis. A ideia de herói bandido, que eu já tinha mencionado com vocês numa aula, tá? A ideia de que herói para quem, bandido, por que naquele momento os fazendeiros né, acabam colocando essas figuras como bandidos ali, tá? Destaque para o bando do Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, né? Uma das figuras mais conhecidas aí. O bando do Lampião então, o movimento do cangaço, é um movimento aqui desse momento que nós estamos falando. E também na década de 20 aí, a gente precisa ressaltar a mudança, né, de mentalidade aí, que vem com a exposição acontecida em São Paulo, a famosa Semana de Arte Moderna, também acontecida em 22, tá? No Teatro Municipal de São Paulo, onde você vai ter aí em fevereiro de 22 uma exposição trazendo a valorização de elementos nacionais, da cultura brasileira e a importância desse movimento. É um movimento que vocês estudam em artes, mas que é preciso salientar que vai estar também trazendo aí mudanças dentro do Brasil, ok? Bom, feito esse panorama geral de mudanças, de acontecimentos, de contexto da década de 20, vamos para os governos, os finais, aí, os governos que marcaram esse final aí da República Oligárquica, tá? Primeiro presidente que eu queria falar, eu vou falar de alguns aí na ordem, para vocês terem uma ideia. Tá lá no material que eu entreguei para vocês, então fica fácil de acompanhar. Primeiro presidente que eu quero destacar aí desse final aí vai ser o presidente Delfim Moreira, tá bom? Ele foi presidente depois do governo de Venceslau Braz, tá? Venceslau Braz governou o Brasil de 14 a 18, ó, o período que nós estamos falando. Aconteceram eleições, Rodrigues Alves foi eleito presidente do Brasil. Rodrigues Alves não acaba tomando posse, tá? É eleito, mas não acaba tomando posse por conta de ter ficado doente, de ter falecido, inclusive aí da gripe espanhola, que é o momento aí para salientar, tá? E era então o seu vice, né, o senhor Delfim Moreira. Então, por conta da morte do presidente eleito, o vice assumiu o poder no Brasil. Quando o vice assume, ele começa a campanha para a próxima eleição já. Por quê? Porque ele só vai organizar a próxima eleição
porque ele tinha sido eleito como vice, o presidente eleito não tinha governado, tá? Então aí é um momento de organização dessa campanha sucessória e também a participação do Brasil na Conferência de Versalhes. Quando termina a Primeira Guerra, ocorre a Conferência de Versalhes, o Brasil participa aí e é uma das características marcantes desse período pequenininho aí do governo de Delfim Moreira, tá bom? Em meio a isso, em meio à campanha de sucessão, vai ser eleito Epitácio Pessoa, tá? Representando aí São Paulo e Minas, a política do café com leite. Queria destacar que o Epitácio Pessoa era paraibano, não necessariamente o candidato precisava ser paulista ou mineiro, tinha que ser apoiado por São Paulo e Minas. Como o paraibano foi eleito, queria destacar uma coisa, ele não estava no Brasil no momento da eleição, chegou no Brasil uma semana antes da posse como presidente. Por que eu estou destacando isso? Porque as eleições eram um jogo de cartas marcadas. Se ele representava a situação, lembra, ele vencia as eleições. Então estava na Europa, foi eleito presidente, chega no Brasil uma semana antes de ser empossado e assume o governo no Brasil de 1919 a 1922, tá? Vai encontrar problemas aí na economia, tá? Por conta de todo o excedente do café, que naquele momento já estava sobrando, vai realizar aí empréstimos em dólares, tá? Que eu assim, queria destacar com vocês, porque em dólares, porque a partir da Primeira Guerra nós temos isso, os empréstimos feitos em dólares, que a gente tinha falado, né, dos Estados Unidos aí como um destaque mundial. Então faz empréstimos para manter a política aí de compra, né, do excedente do café e também para a construção de obras para a seca no Nordeste, tá bom? No governo do Epitácio Pessoa a gente vai ter uma exposição no Rio de Janeiro em comemoração aos 100 anos da independência do Brasil, 1922, tá? E é importante destacar que nesse momento foi permitido, né, o retorno dos membros da família imperial ao Brasil. Então foi revogado o ato de banimento da família imperial no Brasil aí para esse momento, tá? É o momento 22 da Semana de Arte Moderna e enquanto ele governa, começa aí a campanha presidencial para a sucessão, tá? Queria destacar que naquele momento, de um lado, tinha representando a situação o candidato Arthur Bernardes versus o candidato Nilo Peçanha, que era uma reação republicana. O Nilo Peçanha já era representante das oligarquias do Rio, da Bahia e de Pernambuco, tá? Foi aí uma campanha, digamos, bem tensa por conta de um episódio marcante desse momento, o caso das cartas falsas, tá? Essas cartas foram atribuídas ao candidato da situação, Arthur Bernardes, onde denegria, né, essas cartas publicadas, denegria a imagem dos militares. Falsas por quê? Porque ele nunca assumiu ter sido autor dessas cartas. Mas toda essa situação promoveu uma agitação bem grande aí entre os militares, tá? Então estava um clima tenso, um clima de campanha por conta das cartas falsas, mas ele acaba sendo eleito como candidato da situação, acaba sendo eleito presidente da República, tá? Vitória dele, né? E naquele momento ocorre já em 22, em 6 de junho, ocorre o primeiro levante aí considerado, né, o levante que vai dar início ao movimento tenentista, ok? Que movimento foi esse? Então, o movimento do Forte de Copacabana ou o movimento dos 18 do Forte. Por que aconteceu esse movimento? Lembra da situação do Arthur Bernardes, de toda aquela situação envolvendo as cartas falsas, tá? Que denegria a imagem dos militares? Então, os militares, com a vitória deles, os militares se posicionam, né? E saem caminhando pelas ruas
de Copacabana, no Rio, de armas nas mãos, jovens oficiais que saíram contra, então, o senhor Arthur Bernardes. Naquele momento, eles foram combatidos, apenas 2 acabam sobrevivendo, o movimento vai ter uma repressão gigante e acaba iniciando aí o movimento dos 18 do Forte ou do Forte do Copacabana, dá início aí ao que é chamado de movimento tenentista, tá? Do qual nós vamos falar mais daqui a pouquinho, ok?